História do sábado e do primeiro dia da semana. Capítulo 2. A instituição do sábado. A obra do Criador estava concluída, mas a primeira semana do tempo ainda não havia terminado. Cada um dos 6 dias se distinguira um do outro pela ação do Criador sobre eles, mas o sétimo dia se tornou memorável de um modo bem diferente. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Contudo, uma linguagem ainda mais intensa foi usada. E ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Almeida, Revista e Corrigida. Tomou alento, Almeida, Revista Atualizada. Was refreshed, foi revigorado, King James Version. Assim, o sétimo dia da semana se tornou o dia de descanso do Senhor. Que fato notável! O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, que nem se cansa nem se fadiga, Isaías 40, 28. Ele não precisa de descanso, todavia está escrito: ao sétimo dia descansou e tomou alento. Por que o registro não conta apenas que a obra do Criador cessou? Por que dedicar um dia para o descanso ao fim dessa obra? A resposta se encontra no verso seguinte. Ele estava lançando as bases de uma instituição divina, o memorial de sua grande obra. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O quarto mandamento declara o mesmo fato. Ele, ao sétimo dia, descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Gênesis 2:3 e Êxodo 20, versículo 11. A bênção e a santificação do sétimo dia ocorreram porque Deus nele descansou. Assim, o descanso de Deus, nesse dia, teve como propósito lançar os fundamentos para abençoá-lo e santificá-lo. O fato de ele ter tomado alento ou ter se revigorado com o descanso sugere que Deus se deleitou no ato que lançou as bases para o memorial de sua grande obra. O segundo ato do Criador ao instituir este memorial foi colocar sua bênção sobre o dia de descanso. A partir de então, ele passou a ser abençoado o dia de descanso do Senhor. Um terceiro ato completou a instituição sagrada. O dia que já havia sido abençoado por Deus foi afinal santificado ou consagrado por ele. Santificar é separar, colocar à parte, destinar como santo para uso religioso. Consagrar é tornar santo, dedicar, separar para uso santo ou religioso. O momento em que cada um desses três atos foi realizado é digno de destaque especial. O primeiro ato foi o do descanso. Ele aconteceu no sétimo dia, pois o dia foi dedicado ao descanso. O segundo e o terceiro atos ocorreram depois que o sétimo dia acabou. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele ele havia descansado de toda a sua obra. King James Version, Gênesis 2:3. Portanto, foi no primeiro dia da segunda semana do tempo que Deus abençoou o sétimo dia e o separou para uso santo. A bênção e a santificação do sétimo dia se relacionam não ao primeiro sétimo dia do tempo, mas sim ao sétimo dia de cada semana do tempo que viria, em memória ao descanso de Deus, naquele dia específico de sua obra da criação. Com o início do tempo, Deus começou a contar os dias, dando a cada um o nome de um número ordinal. 7 dias diferentes recebem nomes diferentes. Em memória ao que ele fez no último desses dias, Deus os separou por nome para uso santo. Tal ato trouxe à existência as semanas ou períodos de 7 dias, pois com o sétimo dia ele parou de contar
E havendo determinado que aquele dia deveria ter uso santo em memória de seu descanso, fez o ser humano começar a contagem de uma nova semana, assim que o primeiro sétimo dia terminou. Assim, como Deus se agradou de dar ao homem ao todo apenas 7 dias diferentes, atribuindo a cada um desses dias um nome que indica seu lugar exato na semana, o ato de ele separar um desses dias por nome, criando as semanas e dando ao homem o sábado, nunca pode se referir a um dia indefinido ou incerto, a menos que se faça uso de engano. Os dias da semana são medidos pela rotação de nossa Terra em volta de seu eixo. Portanto, nosso sétimo dia só existe para os habitantes deste globo. Logo, os dias da semana foram dados para serem usados por Adão e Eva, habitantes deste planeta, e não pelos habitantes de algum outro mundo. Consequentemente, quando Deus separou um desses dias para uso santo, como memorial de seu próprio descanso nesse dia da semana, a própria essência do ato consistia em contar a Adão que esse dia deveria ser empregado apenas para propósitos santos. Adão se encontrava no jardim de Deus, colocado ali pelo Criador para cuidar do jardim e preservá-lo. Ele também havia recebido de Deus a ordem de dominar a terra. Assim, quando o dia do Senhor chegasse, semana após semana, todas essas ocupações seculares, embora legítimas em si, deveriam ser deixadas de lado e o dia deveria ser observado em memória do descanso do Criador. O Dr. Twice cita Martinho Lutero da seguinte maneira: e Martinho Lutero professa igualmente esse mesmo ponto, volume 6, sobre Gênesis 2:3. Conclui-se a partir disso, disse ele, que se Adão houvesse permanecido em sua inocência, ainda assim teria santificado o sétimo dia, ou seja, naquele dia ensinaria seus filhos e os filhos de seus filhos qual era a vontade de Deus e como ele deveria ser adorado. Louvaria a Deus, daria ações de graças e apresentaria ofertas. Nos outros dias, lavraria o solo e cuidaria do gado. Morality of the Fourth Commandment, páginas 56 e 57, Londres, 1641. O verbo hebraico kadash, traduzido aqui e no quarto mandamento como santificou, é definido por Genesius: declarar santo, santificar, instituir qualquer coisa santa, designar. Hebrew Lexicon, página 914, edição de 1854. É usado diversas vezes no Antigo Testamento para designar uma reunião ou proclamação pública. Por exemplo, quando as cidades de refúgio foram separadas em Israel, está escrito: designaram, no hebraico, santificaram, pois solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, etc. Essa santificação ou designação das cidades de refúgio significa que elas haviam sido colocadas à parte para aquele propósito por meio de uma proclamação pública a Israel. Esse verso também é usado para a designação de um jejum público e para a convocação de uma assembleia solene. Assim lemos: promulgai, no hebraico, santificai, um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Tocai a trombeta em Sião, promulgai, ou seja, santificai, um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Disse mais, Jeú, consagrai, hebraico, santificai, uma assembleia solene a Baal. Josué 27, Joel 1, 14, 2, 15, 2 Reis 10, 20 e 21, Sofonias 1, 17. Essa assembleia a Baal foi tão pública que todos os adoradores de Baal em Israel se reuniram. Tais jejuns e assembleias solenes eram santificados ou separados por meio de uma intimação ou proclamação pública. Assim,
Quando Deus separou o sétimo dia para uso sagrado, era necessário que ele anunciasse o fato aos que fariam uso dos dias da semana. Sem esse anúncio, o dia não poderia ser separado dos outros. Mas a ilustração mais marcante do significado dessa palavra se encontra no relato em que o Monte Sinai foi santificado. Êxodo 19, 12 e 23, Almeida Revista e Corrigida. Quando Deus estava prestes a pronunciar os 10 mandamentos aos ouvidos de todo Israel, ele ordenou que Moisés descesse do Monte Sinai para não deixar que o povo tocasse no monte. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o Monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. Voltando ao verso no qual Deus deu essa ordem a Moisés, lemos: E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Portanto, santificar o monte era ordenar ao povo que não tocasse nem em suas bordas, pois Deus estava prestes a descer em majestade sobre ele. Em outras palavras, santificar ou separar o Monte Sinai para um uso santo significava dizer ao povo que Deus queria que o monte fosse tratado como algo sagrado para si. Da mesma maneira, santificar o dia de descanso do Senhor era dizer a Adão que ele devia tratar o dia como santo ao Senhor. A declaração abençoou Deus o dia sétimo e o santificou não é, na verdade, um mandamento para a observância nesse dia, mas sim o registro de que tal preceito foi dado a Adão. Comentário. O comentário do Dr. Lang fala sobre isso da seguinte forma no volume 1, página 197. Se não tivéssemos nenhuma outra passagem além de Gênesis 2:3, não haveria dificuldade em deduzir a partir dela um preceito de observância universal do sábado ou sétimo dia para ser dedicado a Deus como tempo santo por toda a raça para quem a terra e a natureza foram especialmente preparadas. Sem dúvida, os primeiros seres humanos devem ter ficado sabendo disso. As palavras "e o santificou" não fariam sentido de outro modo. Elas seriam destituídas de qualquer significado, a menos que tivessem sido dirigidas a alguns que receberam a ordem de santificá-lo. Pois como o Criador separaria para uso santo o dia de descanso se aqueles por quem o dia seria usado não soubessem nada a respeito. Quem puder responder, responda. Veremos que esse ponto de vista sobre o relato de Gênesis é sustentado por todos os testemunhos da Bíblia acerca do dia de descanso do Senhor. Os fatos que já examinamos constituem a base do quarto mandamento. Assim falou o grande legislador do cume do Monte Fumegante: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A palavra sábado vem da língua hebraica e significa descanso. Assim, a ordem lembra-te do dia de sábado para o santificar equivale a dizer lembra-te do dia de descanso para o santificar. A explicação que se segue sustenta essa declaração. O sétimo dia é o sábado, ou dia de descanso do Senhor teu Deus. A origem do dia de descanso é informada nas seguintes palavras: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que é ordenado no quarto mandamento é a santificação do dia de descanso do Senhor. E fica definido ali que isso deve acontecer no dia que ele descansou da obra da criação. Além disso, o quarto mandamento chama de sábado o sétimo dia que Deus abençoou e santificou. Portanto, o sábado é uma instituição que data da fundação do mundo. O quarto mandamento aponta para a criação como a origem de sua obrigação. E quando voltamos a esse ponto, descobrimos que a base do quarto mandamento foi dada a Adão
porquanto abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, isto é, separou para uso santo. Uma declaração afirma que abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, e a outra que o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essas duas afirmações se referem ao mesmo ato. Uma vez que a palavra sábado não aparece na primeira declaração, alguns argumentam que o sábado não se originou na criação, mas que apenas o sétimo dia foi santificado naquela ocasião. Com base na segunda declaração, eles argumentam que Deus não abençoou o sétimo dia em si, mas simplesmente a instituição do sábado. No entanto, ambas as declarações englobam toda a verdade. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. E esse dia, assim abençoado e santificado, corresponde ao seu santo sábado ou dia de descanso. Desse modo, o quarto mandamento estabelece a origem do sábado na criação. A segunda menção do sábado na Bíblia confirma de maneira decisiva os testemunhos já mencionados. No sexto dia da semana, Moisés, no deserto de Sim, disse a Israel: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Êxodo 16, 22 e 23. O que fora feito ao sétimo dia, desde que Deus o abençoara e santificara como seu dia de descanso no paraíso? Nada. O que Moisés fez ao sétimo dia para transformá-lo no descanso do santo sábado do Senhor? Nada. No sexto dia, Moisés simplesmente afirmou o fato de que o dia seguinte era o descanso do santo sábado do Senhor. O sétimo dia sempre havia ocupado essa posição desde que Deus o abençoara e santificara como seu dia de descanso. O testemunho de nosso Divino Senhor acerca da origem e do propósito do sábado tem importância especial. Ele é competente para testificar a respeito disso, pois esteve com o Pai no princípio da criação. O sábado foi estabelecido por causa do homem, disse ele, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. A regra gramatical a seguir é digna de nota. Um substantivo sem adjetivo é invariavelmente interpretado em sua extensão mais ampla, como, por exemplo, o homem é responsável. Barrett's Principles of English Grammar, página 29. Os textos a seguir ilustram essa regra e também a declaração de Cristo no Novo Testamento. O homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará nem será despertado do seu sono. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Jó 24:12, 1 Coríntios 10:13, Hebreus 9:27. Nesses textos, homem e homens são usados sem adjetivos ou restrições, aplicando-se, portanto, a toda a humanidade. Logo, o sábado foi feito para toda a família humana e teve origem junto à humanidade. Mas no original, a linguagem do Salvador é ainda mais enfática. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Essa construção chama a atenção para o homem Adão, que foi feito do pó da terra logo antes que o sábado do sétimo dia fosse feito para ele. Essa é uma confirmação notável do fato já destacado de que o sábado havia sido dado a Adão, o cabeça de toda a família humana. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Contudo, ele fez o sábado para o homem. Deus tornou o sábado seu por apropriação solene, a fim de que pudesse devolvê-lo a nós sob a proteção de uma lei divina, para que ninguém nos privasse dele e ficasse impune. Mas não seria possível que o ato de Deus abençoar e santificar o sétimo dia não tivesse ocorrido ao término da semana da criação? Não pode dar-se o caso de essa bênção ter sido mencionada em Gênesis, porque Deus tinha a intenção de que o dia de seu descanso fosse observado depois, ou melhor, será que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis muito tempo depois da criação,
não poderia ter inserido essa história da santificação do sétimo dia no registro da primeira semana, muito embora o dia em si tenha sido santificado somente em sua época. Certamente, tal interpretação do registro bíblico não pode ser admitida a menos que os fatos o exijam, mas isso seria, no mínimo, uma explicação forçada da linguagem. O relato de Gênesis, a menos que tenhamos aqui uma exceção, é uma simples narrativa de eventos. Assim, o que Deus fez em cada dia é registrado em ordem até o sétimo. Sem dúvida, é uma violência narrativa afirmar que o registro correspondente ao sétimo dia tem caráter diferente daquele relacionado aos outros 6. Deus descansou no sétimo dia e o santificou, porque nesse dia ele havia descansado. A razão para ele santificar o sétimo dia ficou estabelecida quando seu descanso cessou. Portanto, falar que Deus não santificou o dia naquela época, mas sim nos dias de Moisés, além de distorcer a narrativa, é afirmar que ele negligenciou por 2500 anos fazer aquilo cujo motivo já existia desde a criação. Pedimos também que sejam apresentados fatos para provar que o sábado foi santificado no deserto de Sim e não na criação. E quais são os fatos que demonstram isso? Confessa-se que tais fatos não foram registrados. Sua existência é uma suposição necessária a fim de defender a teoria de que o sábado começou com a queda do maná e não no paraíso. Será que Deus santificou o sábado no deserto de Sim? Não há nenhum indício desse fato. Pelo contrário, ele é mencionado como algo já separado por Deus. No sexto dia, Moisés disse: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Certamente, esse não foi o ato de instituição do sábado, mas sim a menção costumeira de um fato já existente. Prosseguimos para o Monte Sinai. Será que Deus santificou o sábado quando proferiu os 10 mandamentos? Ninguém afirma que ele o fez. Todos admitem que Moisés mencionou esse dia no mês anterior como algo já conhecido. Deus fala no Sinai sobre a santificação do sábado. Ele fala, mas usando a mesma linguagem de Gênesis. Ele remonta a santificação do sábado não ao deserto de Sim, mas à criação do mundo. Fazemos a seguinte pergunta àqueles que defendem a teoria em análise. Se o sábado não foi santificado na criação, mas no deserto de Sim, então por que as duas narrativas registram a santificação do sábado na criação e omitem qualquer menção ao fato no deserto de Sim? Além disso, por que o relato dos acontecimentos no deserto de Sim mostra que na época o santo sábado já existia? Em suma, como uma teoria que subverte todos os fatos registrados pode ser defendida como a verdade de Deus? Vimos que o sábado foi ordenado por Deus no fim da semana da criação. O objetivo de seu autor é digno de atenção especial. Por que o Criador erigiu esse memorial no paraíso? Porque ele separou dos outros dias da semana o dia que havia de ser usado para descansar. Porque nele, dizem as Escrituras, Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. Um descanso subtende necessariamente um trabalho realizado. Portanto, o sábado foi ordenado por Deus como memorial da obra da criação. Consequentemente, o mandamento da lei moral referente a esse memorial, diferente de todos os outros mandamentos da lei, começa com as palavras: lembra-te. Daremos mais valor à importância desse memorial quando, por meio das Escrituras, aprendermos que é a obra da criação que é reivindicada por seu autor como a maior evidência de seu eterno poder e divindade e como o principal fato que o diferencia de todos os deuses falsos. Está escrito: aquele que estabeleceu todas as coisas foi Deus. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desses céus. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. O Senhor fez a terra pelo seu poder.
Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Assim, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 3:4, Jeremias 10:10-12, Romanos 1:20, Salmo 33:9, Hebreus 11:3. Tal é a avaliação feita pelas Escrituras da obra da criação como prova do eterno poder e da divindade do Criador. O sábado se levanta como memorial dessa grande obra. Sua observância é um ato de grato reconhecimento por parte de suas criaturas inteligentes de que ele é o Criador e de que devem tudo a ele, e de que elas existem e foram criadas para o seu prazer. Você percebe quão apropriada para Adão era a observância do sábado. E após a humanidade haver caído, quão importante para seu bem-estar é se lembrar do dia de sábado para o santificar. Assim, o ser humano teria sido preservado do ateísmo e da idolatria, pois nunca se esqueceria de que há um Deus ao qual todas as coisas devem sua existência, nem adoraria outro Deus além do Criador. O sétimo dia santificado por Deus no Éden não era judaico, mas sim divino. Não foi o memorial da fuga de Israel do Egito, mas do descanso do Criador. Tampouco é verdade que os escritores judeus mais renomados neguem a origem primitiva do sábado ou afirmem que se trata de um memorial judaico. Citamos o historiador Joséfo e Filo judeu, seu letrado contemporâneo. Joséfo, cuja obra Antiguidade dos Judeus cobre desde o início um período paralelo à Bíblia, ao comentar sobre o deserto de Sim, não faz nenhuma alusão ao sábado, uma prova clara de que ele não tenha qualquer ideia de que este havia se originado naquele deserto. Mas ao contar o relato da criação, ele deu o seguinte testemunho. Moisés relata que o mundo e tudo que nele há foi criado em apenas 6 dias, e que o sétimo dia foi um descanso e liberação do trabalho relacionado a tais atividades. É por isso que celebramos o descanso de nossos labores nesse dia e o chamamos de sábado, palavra que denota descanso na língua hebraica. Antiguidade dos Judeus, livro 1, capítulo 1, seção 1. E Filo apresenta um enfático testemunho acerca do caráter do sábado como memorial. Ele diz o seguinte: mas depois que o mundo inteiro foi concluído segundo a natureza perfeita do número 6, o Pai santificou o dia seguinte, o sétimo, exaltando-o e denominando-o santo, pois tal dia é uma celebração não de uma cidade ou de um país, mas de toda a terra. Ele é o único dia que se pode corretamente chamar de celebração para todos os povos e data de aniversário do mundo. Works, volume 1, The Creation of the World, seção 30. O dia de descanso do Senhor também não era uma sombra do descanso do ser humano após se recuperar da queda. Deus sempre será adorado de maneira compreensível por suas criaturas inteligentes. Portanto, quando ele separou seu dia de descanso para uso sagrado, se não fosse como memorial de sua própria obra, mas apenas como sombra da redenção humana da queda, o real propósito de sua instituição deveria ser expresso, e em consequência o ser humano em seu estado não caído nunca observaria o sábado com prazer, mas com profunda angústia, pois tal dia o lembraria de que logo se apostataria de Deus. Tampouco o santo e honrado dia do Senhor era uma das ordenanças da carne impostas até ao tempo oportuno de reforma, pois não era possível haver reforma de seres não caídos. Mas o ser humano não continuou em seu estado de retidão. O paraíso foi perdido e Adão separado da árvore da vida. A maldição de Deus recaiu sobre a terra e a morte entrou pelo pecado e foi transmitida a todos os homens.
Após essa triste apostasia, não houve nenhuma outra menção ao sábado, até Moisés dizer no sexto dia: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Como objeção ao sábado, argumenta-se que não há nenhum preceito no livro de Gênesis que ordene a observância do sábado e, em consequência, nenhuma obrigação por parte dos patriarcas de guardá-lo. Há um defeito nesse argumento, que não é percebido por aqueles que o empregam. O livro de Gênesis não foi um conjunto de regras dado para os patriarcas seguirem. Pelo contrário, foi escrito por Moisés 2500 anos depois da criação e muito tempo depois que todos os patriarcas haviam morrido. Em consequência, o fato de certos preceitos não se encontrarem em Gênesis não é evidência de que os mesmos não eram obrigatórios para os patriarcas. Assim, o livro não ordena aos seres humanos que amem a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmos. Não proíbe a idolatria, a blasfêmia, a desobediência aos pais, o adultério, o roubo, o falso testemunho, nem a inveja. Quem afirmaria com base na argumentação mencionada que os patriarcas não tinham restrição alguma com relação a essas coisas? Sendo mero registro de fatos escrito muito tempo depois de haverem ocorrido, não era necessário que o livro contivesse um código moral. Mas caso o livro de Gênesis tivesse sido entregue aos patriarcas como uma regra de vida, ele necessariamente precisaria ter tal código. Vale ressaltar o fato de que, assim que Moisés chega em sua própria época, no livro de Êxodo, toda a lei moral é apresentada. O relato e o povo eram então contemporâneos e, para sempre, a partir de então, a lei escrita se encontraria nas mãos do povo de Deus como uma regra de vida e um código completo de preceitos morais. O argumento em consideração é problemático porque, número 1, baseia-se no pressuposto de que o livro de Gênesis era a regra de vida dos patriarcas. Número 2, se levado às suas consequências, liberaria os patriarcas de cumprir todos os preceitos da lei moral, com exceção do sexto. Número 3, o ato de Deus de separar seu dia de descanso para uso santo, conforme vimos, necessariamente envolve o fato de que ele deu um preceito relativo a esse dia a Adão, em cuja época o dia foi separado. Logo, embora o livro de Gênesis não contenha um preceito referente ao sábado, ele fornece evidências diretas de que tal preceito foi concedido ao cabeça e representante da família humana. Após falar sobre a instituição do sábado, o livro de Gênesis, em seu breve registro, abrangendo 2370 anos, não o menciona mais. Isso tem sido alardeado como grande prova de que esses homens santos, que durante aquele período eram perfeitos e andavam com Deus em observância a seus mandamentos, estatutos e leis, viviam todos em aberta profanação do dia que Deus havia abençoado e separado para uso santo. Mas o livro de Gênesis também omite qualquer referência específica à doutrina do castigo futuro, à ressurreição do corpo, à revelação do Senhor com fogo consumidor e ao juízo do grande dia. Será que esse silêncio comprovaria que os patriarcas não criam nessas solenes doutrinas? Será que tal silêncio as torna menos sagradas? É bom lembrar também que o sábado não é mencionado desde Moisés até Davi, um período de 500 anos, durante o qual se exigia que ele fosse guardado sob pena de morte. Será que isso prova que ele não foi observado durante esse período? O jubileu ocupava um lugar de grande proeminência no sistema simbólico tibológico. Contudo, na Bíblia inteira não há registro de um só caso de observância desse evento. Ainda mais surpreendente, não está registrado nenhum caso de observância do grande dia da expiação,
embora a obra no Santíssimo fosse a ministração mais importante ligada ao serviço do santuário terreno. Todavia, observâncias de outras festas menos importantes no sétimo mês, tão intimamente ligadas ao dia da expiação, como a que o precedia em 10 dias e a que o sucedia 5 dias depois, encontram-se especificamente registradas repetidas vezes. Seria um sofisma argumentar com base no silêncio a respeito do dia da expiação, havendo tantas situações em que a menção a ele seria praticamente exigida, que o dia nunca foi observado. De qualquer forma, esse argumento seria melhor do que o do silêncio sobre o sábado no livro de Gênesis apresentado contra a sua observância. A contagem do tempo por semanas não deriva de nada na natureza, mas deve sua existência à ordem divina sobre o sétimo dia, para que fosse usado de maneira santa em memória do descanso do Senhor de seus 6 dias de trabalho na criação. Esse período de tempo é marcado pela recorrência do dia de descanso santificado pelo Criador. Vários textos deixam claro que os patriarcas contavam o tempo em semanas e agrupamentos de 7 dias. Não é provável concluir que eles tenham mantido a semana e esquecido o sábado, que é o único fator pelo qual a semana é marcada. O fato de a contagem das semanas ter sido conservada corretamente fica claro no episódio do deserto de Sim, quando o povo, de comum acordo, recolheu porção dobrada do maná no sexto dia. E Moisés lhes disse: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Êxodo 16, 22 e 23. A brevidade do registro de Gênesis nos faz deixar de lado muitos fatos profundamente interessantes. Adão viveu 930 anos. Certamente o fato de a família humana ter podido ver o primeiro homem deve ter despertado em todos um interesse muito profundo e envolvente. Conversar com aquele que havia falado com o próprio Deus, ouvir de seus lábios a descrição do paraíso no qual vivera, aprender com aquele ser criado no sexto dia sob os maravilhosos acontecimentos da semana da criação, escutar de seus lábios as palavras do próprio Criador ao separar seu dia de descanso para uso santo. E, infelizmente, familiarizar-se também com a triste história da perda do paraíso e da árvore da vida. Assim, não foi difícil divulgar os fatos acerca dos 6 dias da criação e da santificação do dia de descanso entre a humanidade na era patriarcal. Pelo contrário, era impossível que fosse de outro modo, sobretudo entre os fiéis. De Adão a Abraão, uma sucessão de homens, provavelmente inspirados por Deus, preservou o conhecimento de Deus sobre a terra. Adão viveu até Lameque, pai de Noé, ter 56 anos de idade. Lameque viveu até Sem, filho de Noé, ter 93. Sem viveu até Abraão, ter 150 anos de idade. Assim chegamos até Abraão, pai da fé. A Bíblia diz que ele obedecia à voz de Deus e cumpria suas ordens, seus mandamentos, seus estatutos e suas leis. A seu respeito, o Altíssimo deu o seguinte testemunho: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Gênesis 26, 5, 18 e 19. O conhecimento de Deus foi preservado na família de Abraão e descobriremos a seguir que o sábado era mencionado com familiaridade por sua descendência como uma instituição existente.